Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E esse vídeo ele faz parte da playlist Bereanos Análise. E por que Bereanos? Os bereanos são citados no livro de Atos quando Paulo e Silas eles pregavam na sinagoga dos judeus e os bereanos analisavam a pregação do apóstolo Paulo, meus irmãos, minuciosamente, cuidadosamente, para ver se as coisas que eles pregavam era de fato a verdade. E é o dever de todos os cristãos, independente da popularidade do pregador, do pastor ou qualquer pessoa que esteja falando em nome de Deus, examinar tudo à luz das Escrituras. Porém, quantos cristãos de fato realmente fazem isso, né? E as pessoas estão aceitando tudo que elas escutam na internet sem o exame bíblico, e isso é muito perigoso. E o vídeo em específico que eu quero analisar é da apresentadora muito famosa que é a Xuxa Meneghel. E ela participou de uma live com o pastor da Igreja Reina. E esse homem se chama Hermes Fernandes. Xuxa, ela demonstrou muita admiração por ele na live, por suas palavras que enfatizam que Deus é amor e diz que a Bíblia não fica pesada quando ele fala dela. Veja o primeiro trecho do vídeo que eu separei para vocês. Primeiro eu quero te dar meus parabéns por você conseguir fazer com que a gente também se coloque nos eixos, sabe? Com as suas palavras, sempre com palavra de, sabe? A Bíblia na tua boca não fica pesada. E você tem ensinado a gente de uma maneira tão clara, tão suave. Tu explica o Evangelho, você explica a palavra de Deus, dizendo, ele não disse isso, ele falou isso, ele não quis dizer isso, vocês estão entendendo isso. É tão bom, Hermes, é tão bom, é tão bom. Então, eu quero agradecer. Tem o nome de tanta gente que eu acho que deveria estar querendo falar isso para você. Que delícia, viu? Obrigado, Xuxa. Eu fico, assim, sem palavras. A gente está vivendo num clima tão permeado de ódio, tanta violência, sabe? As pessoas estão com os nervos à flor da pele. E, às vezes, eu tenho a impressão de que ninguém entendeu o que Jesus quis dizer. Não é possível. Ou estão lendo outra Bíblia, ou estão lendo a mesma Bíblia, mas com lentes diferentes. Porque você vai encontrar na Bíblia de tudo. Sabe, você pode pensar versículos bíblicos, passagens bíblicas para justificar a homofobia, para justificar até genocídio, para justificar muita coisa errada. Mas quando você vai a Jesus, sabe, quando você toma Jesus como filtro de tudo, sua perspectiva muda. Porque Jesus nos propõe uma espiritualidade humanizante. Sabe, não é aquela espiritualidade arrogante que empurra nada goela dentro de ninguém. É algo com tanto carinho, com tanto amor. É muito difícil para mim, Xuxa, ver o que estão fazendo com Jesus, sabe? Como é que tomaram a imagem de Jesus e Deus transformaram nisso. Né? Eu que não entendo nada disso, não vivo disso, fico revoltada. Imagina você que entende, que sabe e que vive isso, vê as pessoas falando em nome de Deus e estão levantando essas bandeiras de família tradicional, e em nome da família tradicional que diz que foi Jesus que falou que tinha que ser assim. Tanta gente morrendo, LGBTQIA+, que você tem falado com tanto carinho dessa tribo, que você fala com tanto carinho dessas pessoas, e as pessoas tratam como pecado, como pecadores, como que vai para o inferno, e berração, e nossa, tanta coisa. Eu tenho certeza que Deus deve olhar aqui para baixo e ver todo mundo com suas diferenças e dizer, eu amo vocês igual, sabe? E eu vejo as pessoas aqui embaixo julgando, botando o dedo na cara dos outros, dizendo, não, você não é amado, você não é filho de Deus, não, você é coisa do diabo, não, você é isso, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. Como é que podem usar e dizer que ainda está na Bíblia escrito isso? E aí eu que tento conversar com pessoas estudiosas como você e outras pessoas, meu genro agora que sabe da Bíblia e é um leitor assíduo, e falo, onde está escrito isso? Onde está escrito essas coisas? E ele disse, não, é a interpretação de cada um. Claro que, mais ou menos ele fala isso, que se você quiser achar, você vai achar tudo. Você vai achar machismo, você vai achar homofobia, você vai achar tudo se você quiser. Mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus, não tem isso, né? Não tem como ter isso. Se a gente levanta a bandeira que Deus é amor,
Não pode ter preconceito, não pode ter discriminação, não pode ter isso. E vocês observaram as palavras da Xuxa ao se referir ao falso pastor Hermes? A Bíblia na sua boca não fica pesada. E por que ela não fica pesada, meus irmãos? Porque esse falso pastor está pregando uma mensagem agradável, que não exige um arrependimento e muito menos uma mensagem confrontadora, igual nosso Senhor Jesus pregou. E nessa análise em específico, eu não quero comentar sobre o que a Bíblia fala sobre homossexualidade, pois eu já tenho vídeos que falam a respeito desse tema no canal e eu estarei deixando disponível na descrição dessa análise para complementar o estudo, e o vídeo também vai aparecer aqui em cima nos cards. E quem está falando através desse pastor, meus irmãos, é o próprio Satanás. Vamos ao texto bíblico da minha confirmação. E o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. E por trás de cada falsa doutrina existe um espírito maligno que está por detrás dessas pessoas. E a palavra grega nesse texto é apisteme, que é traduzida como abandonarão, e é a mesma que dá origem à palavra grega apostatar, se referindo a uma pessoa que se afasta de uma posição anterior original. E por trás de cada apostasia e doutrina tem origem satânica, meus irmãos. E assim, Deus usa homens para avançar o seu reino, Satanás também está usando seus homens para avançar o seu reino nesse mundo. E observe no texto a clareza, meus irmãos, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios no versículo 1. Os demônios também, eles criam doutrinas, assim como Satanás se fez de uma serpente para enganar Eva, trazendo uma nova doutrina que Deus nunca disse para eles no Éden, e a serpente disse essas palavras: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. E da mesma maneira, esse falso pastor não somente está mentindo a respeito do pecado, mas incentivando outras pessoas a praticar o pecado de homossexualismo. E Paulo explica por que a pessoa chega a esse nível. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E quando não havia recursos médicos no passado e quando as pessoas tinham ferimentos graves e o sangue não parava, eles tinham que cauterizar a parte que estava sangrando com ferro quente. E muitas vezes, quando as pessoas tinham seus braços ou pernas amputadas, era somente através desse método que o sangramento parava. Você já presenciou isso em filmes, por exemplo? Deveria ser uma dor insuportável. E pessoas, meus irmãos, que obedecem a doutrinas de demônios têm a mente cauterizada, porque eles resistiram tanto ao Espírito Santo, endureceram tanto o seu coração, e agora essas pessoas estão negando a verdade que antes elas proclamavam como a verdade do Evangelho. E quando a consciência da pessoa está cauterizada, ela se torna insensível ao Evangelho e à palavra de Deus, e por isso que pessoas apóstatas ensinam a palavra de Deus hipocritamente, sem medo do inferno, da porta estreita e da condenação e do juízo final, porque as suas mentes estão cauterizadas. E os profetas do Antigo Testamento eram exatamente assim como esse falso pastor. Veja comigo, meus irmãos, o texto bíblico de Jeremias. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E Jeremias repreendeu os líderes de Israel por serem falsos pastores e pregar somente a paz. O falso mestre do passado era inofensivo, gentil e proclamavam coisas que jamais iam contra a consciência das pessoas. E se vocês prestarem atenção na fala desse falso pastor Hermes, ele alega essas palavras: eu acho que ninguém entendeu Jesus. Bom, meus irmãos, o cristianismo tem mais de 2.000 anos de história, com inúmeros cristãos, teólogos que deram a vida pelo Evangelho, e somente ele entendeu Jesus corretamente, ou ele criou um Jesus que não é o das Escrituras. E ele também afirma que nós cristãos que seguimos a ortodoxia, que condenamos o pecado, estamos usando uma lente diferente de interpretação. Olha, meu caro Hermes, a nossa lente é o Espírito Santo que ilumina a sua palavra para nós compreendermos. E a lente que você está utilizando é do diabo, que está te enganando e usando você para pregar falsas doutrinas.
pois Jesus nas Escrituras condenou inúmeros pecados, inclusive das práticas homossexuais. Veja o texto bíblico. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. E o texto das Escrituras é muito claro, nosso Senhor Jesus chamou a cidade de Sodoma e Gomorra com um termo que soaria muito ruim nos ouvidos do pessoal da comunidade LGBT. Eles são perversos e o juízo de Deus foi derramado naquela cidade. E o que inúmeras pessoas tentam fazer é criar uma caricatura de Jesus que não é retratada nos 4 evangelhos. Jesus, meus irmãos, é visto mais como um hippie que pregava paz e amor e não o Filho de Deus que veio levar a ira de Deus na cruz do Calvário para libertar nós, miseráveis pecadores, da condenação eterna. E eu gostaria de compartilhar umas palavras carinhosas para Xuxa Meneghel, é que quem realmente mostrou as realidades terríveis do inferno não foram os profetas, os apóstolos, mas sim o próprio Filho de Deus, Xuxa. O Filho de Deus que alertou os pecadores a respeito da condenação eterna. E caso vocês tenham dificuldade com o assunto do inferno, eu também gravei um vídeo a respeito disso e eu estarei deixando na descrição e também vai aparecer aqui em cima nos cards. Vamos ao último trecho do vídeo dessa análise. E se você tirar o amor do cristianismo, não sobra nada, Xuxa. Nada. A melhor definição de Deus está lá na primeira epístola de São João. Deus é amor. Só que tem uma turma que gosta de fazer acréscimos. Então, Deus é amor, mas... Não tem mas. Deus é amor e ponto. Mas Deus também é justiça. Sim, mas a justiça de Deus decorre do amor. É por Ele nos amar é que Ele é justo. É por Ele nos amar que Ele se importa com as minorias. Que bom que Deus te escolheu. Obrigada, tá, Hermes? E obrigado a oportunidade de dividir isso com você, Xuxa. Obrigada. E deixa eu também te agradecer pelo livro que você me enviou. E aproveitar e dizer que eu vou lhe enviar também aquele livro meu sobre homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. Por Quero favor, muito te enviar esse livro. E tá só no Amazon, você me falou que só baixa no Amazon. Sim, isso, você me disse isso. Homossexualidade, da sombra da lei à luz da graça. De todos os meus livros, hoje é o livro mais vendido, porque há uma demanda muito grande. Onde eu explico, através da Bíblia, que homossexualidade não é pecado. A diversidade é parte da criação de Deus. Ninguém nasceu homossexual. A diversidade é parte da criação de Deus, ou seja, a homossexualidade. Que absurdo, meus irmãos. Vamos continuar. Como castigo. Pelo contrário, eu acredito que a existência do homossexual, da transexual, de todas as letrinhas do LGBTQIA+, é Deus nos desafiando a amar. É Deus nos desafiando a romper com a nossa hipocrisia e acolher o diferente com amor. Amém. E realmente uma das características de um falso mestre é exaltar o amor de Deus acima de todos os outros atributos. Porém, meus irmãos, o único atributo de Deus que é exaltado acima de todos os outros atributos, você sabe qual que é? Será que é o amor? Não, é a sua santidade. Eu também gravei um vídeo a respeito dos atributos de Deus. Tem mais de 25 estudos a respeito dos atributos de Deus e conhecemos quem Deus é, e o link também vai estar na descrição. E nós lemos, por exemplo, em Isaías, em Apocalipse 6, essas palavras. Deus é santo, santo, santo. O amor de Deus, meus irmãos, é santo. A sua justiça é santa. A sua soberania é santa. A sua ira é santa. E como vocês viram, esse falso pastor, ele disse que escreveu um livro que, segundo ele, a homossexualidade não é pecado. E ele vai provar à luz das escrituras que ele está certo. Será que ele vai conseguir? Creio que não. E meus irmãos em Cristo, isso nada mais do que é amoldar as escrituras em uma agenda progressista, que é outro evangelho, para adaptar a mensagem falsificada de um evangelho falso ao público LGBT. E eu gostaria de encerrar essa análise com as palavras do apóstolo Paulo. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E o apóstolo Paulo advertiu seu discípulo Timóteo que muitas pessoas seriam intolerantes à pregação
confrontadora da sã doutrina. E a Xuxa, meus irmãos, escolheu um mestre segundo as suas próprias cobiças, pois a mensagem da sã doutrina não agradou ela. E nós vivemos em uma época em que as pessoas escolhem seus pregadores como se fosse um cardápio. Não se analisa mais se a pessoa está pregando a verdade, mas sim se ela está agradando os nossos desejos. Ah, eu vou naquela igreja porque ela me faz bem, aquele pregador ele agrada os meus ouvidos com aquela mensagem de paz, paz, está tudo bem, eu estou em pecado, mas eu estou em paz, paz com Deus. Meus irmãos, isso é um cumprimento profético da palavra de Deus. E essa foi mais uma análise no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comente também a opinião de vocês a respeito desse assunto. E se você é novo no canal, se inscreva para acompanhar novos estudos, análises bíblicas aqui no canal. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.